Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cibele Macedo e estamos trabalhando a disciplina de Planejamento e Promoção da Administração Pública. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum de Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum de Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, prestem atenção e postem também as suas dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila e todo o material disponibilizado. Então, vamos começar? Ao final da aula de hoje, esperamos que vocês compreendam a lógica de organização e os instrumentos para a aplicação do método de Planejamento Estratégico Situacional, o PES. E que compreendam também o encadeamento dos momentos em que compõe o método. E, por fim, articular as ferramentas para a aplicação do mesmo. Nesta aula, você será apresentado de modo mais sistêmico as ferramentas do planejamento estratégico situacional. Haverá ainda uma apresentação dos temas e dos instrumentos relacionados ao monitoramento e à avaliação, como partes inerentes do processo de planejamento. Então, vamos lá para que possamos construir juntos esse novo conhecimento de suma importância para a formação de vocês neste curso. Ao darmos início ao estudo da segunda unidade, vamos perceber de imediato que o tema central é o PES. O que é PES, gente? Planejamento Estratégico Situacional. Então, essa aula será inteiramente voltada para esse tema. O método PES não pode ser entendido como um mero conjunto de técnicas logicamente encadeadas. As ferramentas e técnicas utilizadas estão a serviço de uma concepção metodológica determinada. O que isso quer dizer? Quer dizer que já existe uma forma e uma metodologia definida para se tratar o PES. Não é nada aleatório, pois como já vimos, se é aleatório, não é planejado. Essa metodologia é impregnada de considerações teóricas sobre a sociedade, o Estado, a ação humana e a produção de fatos sociais. Ou seja, cada situação a ser planejada exige uma análise particular do ponto de vista do PES. O planejamento é entendido como um processo de aprendizagem e correção e aprendizagem, no qual o acompanhamento da realidade e a avaliação das decisões tomadas devem estar permanentemente presentes. Neste sentido, o PES só pode ser entendido se considerarmos seus 4 aspectos. O momento explicativo, o momento normativo, o momento estratégico e o tático operacional. Esses momentos são dinâmicos e se repetem constantemente, embora mudem de conteúdo, contexto, lugar e tempo. Assim, não podem ser vistos como etapas ordenadas sequencialmente de forma evolutiva, mas como um processo interativo e recorrente. Os 4 momentos do PES são um constante fazer, uma permanente aprendizagem e uma ação persistente no cotidiano. Nenhum momento começa ou termina em um tempo preciso, nem encerra com um processo encadeado. A passagem do processo de planejamento por um momento determinado é apenas um domínio transitório desse momento sobre os outros, que estão sempre presentes. Esses momentos são dinâmicos e se repetem constantemente. Embora mudem de conteúdo, contexto, lugar e tempo, assim não podem ser vistos como etapas ordenadas
sequencialmente e de forma evolutiva, mas como um processo interativo e recorrente. Os 4 momentos do PES são um constante fazer, uma permanente aprendizagem e uma ação persistente no cotidiano. Nenhum momento começa ou termina em um tempo preciso, nem encerra um processo encadeado. A passagem do processo de planejamento por um momento determinado é apenas o domínio transitório desse momento sobre os outros, que estão sempre presentes, conforme mostra a figura 1 do slide. E nessa figura, o que a gente vai poder perceber? Que há um grande fluxo de relação entre as etapas e que tudo acontece de forma simultânea e não dá para falar em etapas específicas, porque tudo vai acontecer simultaneamente. Agora, vamos falar do momento explicativo. Antes que se inicie e ataque a um problema, é necessário explicar a realidade. Mas é possível explicar essa realidade? Ou ainda, há uma única ou melhor explicação da realidade? Os planejamentos normativos tradicionais sempre iniciam com um diagnóstico, um levantamento supostamente objetivo dos fatos. No entanto, trata-se de uma mera descrição da aparência dos fenômenos, que não explica suas causas. Esse é certamente um ponto fraco desse método. Como é possível mudar a realidade atuando apenas sobre sua aparência, sem alterar as causas que geram os problemas que se pretendem enfrentar? Em uma primeira e rápida passada de olhos, o momento explicativo do PES poderia ser confundido com o diagnóstico do planejamento tradicional. No entanto, há uma profunda diferença entre ambos, como vamos ver a seguir. Antes de explicar os problemas, é preciso selecionar quais serão enfrentados. A seleção dos problemas entre os muitos problemas existentes, é necessário priorizar quais serão atacados primeiramente, em detrimento dos demais. Entre os muitos problemas existentes, é necessário priorizar quais serão atacados, primeiramente, em detrimento dos demais. A escolha do problema a ser enfrentado envolve, basicamente, 3 critérios. O valor dos problemas para os atores sociais envolvidos, ou seja, para a cúpula diretiva de sua organização, para as quais as forças sociais que o apoiam e para a população que representa. O outro, a eficiência, eficácia e a efetividade, que é a relação entre a execução de um plano, seus impactos e os seus resultados. Isso quer dizer o quê? Se o plano teve sucesso ou se o plano teve fracasso. Como que o problema pode ser enfrentado? E outra, a possibilidade e a oportunidade de enfrentá-los com êxito. O problema pode ser definido como uma realidade insatisfatória e superável, que permite uma troca favorável com outra realidade, a partir da utilização de determinados meios e recursos. Cabe aos atores sociais delimitar as fronteiras do problema que qualificam como problema, sendo que o espaço, circunscrito por essa fronteira, definido como espaço direcional de admissão de problemas. E esse espaço direcional deve ser coerente com o mapa valorativo de problemas, ao qual se baseia nas ideologias, doutrinas e preconceitos e valores e teorias que os atores acumularam ao longo de suas práticas sociais. Para que um problema se constitua como tal, é preciso que ele seja declarado como um problema. E declarar o problema expressando-o precisamente através da linguagem é o que transforma em um aspecto da realidade em algo que demanda modificações e busca de soluções. Declarar o problema
é também a única forma de compartilhá-lo com outros atores sociais, seja para a cooperação ou para o conflito. Imaginemos que o mapa valorativo de problemas seja definível por níveis diferentes de valoração, que variam desde o nível mais alto, que pode ser interpretado como sim, este é um problema, até o nível mais baixo, que corresponde ao não, com certeza não é um problema. E entre esses dois se encontrariam múltiplas possibilidades afirmativas e negativas de valoração, em uma escala decrescente de pontuação. Assim, o espaço direcional da admissão de problemas abarcaria desde o nível mais alto, sim, este é um problema, até o nível intermediário de limites difusos, né? Que seria próximo à afirmação, sim, pode ser um problema. Certamente, esse limite difuso, permeado por dúvidas, é um espaço de reconhecimento de si mesmo e dos outros, correspondendo a um processo de negociação entre os diferentes atores. Feita a seleção dos problemas a serem enfrentados, o momento explicativo busca elucidar a realidade, delinear os objetivos, fazer com que o cálculo estratégico, né, e avaliar o que foi feito até aquele momento. Portanto, é inseparável dos outros três momentos, pois o mesmo, né, tem em si também uma dimensão da explicação da realidade. Além disso, o momento explicativo não cessa nunca, pois a realidade muda constantemente. Assim, a explicação situacional também muda em um processo interativo com os demais momentos. A explicação situacional, esse conceito, gente, vai se referir à explicação que cada ator tem de uma realidade, que não é necessariamente igual às explicações dos outros atores que existem e interferem nessa realidade. É necessário, pois, definir e especificar qual a explicação dos outros, entendendo que essa explicação dos outros também é parte da realidade. Cada observador explicador da realidade é um ator que focaliza sua atenção só em alguns aspectos, restringido pelo domínio de suas práticas cotidianas e pelo seu mapa cognitivo. Esse foco pode ser mais ou menos amplo, mas nunca limitado, pois estará sempre restringido pela cegueira situacional de cada ator. Assim, ao explicar, é necessário lembrar sempre que essa explicação é uma versão particular da realidade, mas nunca a única versão. Tudo que é explicado por alguém a partir de uma posição de observação e com um propósito. Por isso, a explicação é situacional. E para o PES, o planejamento estratégico situacional, o momento explicativo segue dois princípios básicos. A participação de todos, baseando-se no consenso, jamais confundir, gente, consenso com unanimidade. E a visualização da produção do grupo, para tanto, a explicação deve ser resultado das formulações dos diferentes atores envolvidos. A explicação de um problema deve começar pela construção dos descritores. Gente, o que são os descritores de problema? Descritores de um problema, o descritor, ele pode ser entendido como o relato, né, quem relata alguma coisa, sem incluir as origens ou as consequências dessa coisa. Descrever é narrar como se mostra algo para nós, como o percebemos, sem incluir na narrativa sua função, sua definição, sua origem, sua história e o seu destino. Então, o narrador passa a ser impessoal, ele apenas narra o que está acontecendo. Agora, vamos falar do momento normativo, que traz à tona a seguinte questão:
Como deve ser a realidade? É o momento propositivo do planejamento, quando os atores sociais envolvidos definem, contrapondo aos problemas analisados no momento explicativo. Qual a situação ideal a ser alcançada e, em cima dessa definição, procuram maneiras de atacar as causas essenciais desses problemas. O momento normativo se caracteriza por ser um cálculo flexível, que precede e preside a ação. Pode ser um desenho construído a partir da perspectiva dos atores que planejam e pela impossibilidade de separar as dimensões técnicas e políticas. Cabe observar que, embora estejamos aqui tratando do momento normativo, neste estarão claramente presentes elementos do momento explicativo e do momento estratégico. Isso ocorre porque, como já enfatizamos, os momentos do PES são dinâmicos e se repetem constantemente, mudando de conteúdo, contexto, lugar e tempo. Como já vimos, o PES parte do reconhecimento de que desenhar de forma determinada é pouco útil, sendo, portanto, necessário desenhar considerando as condições reais de incerteza que caracterizam o jogo social. Assim, ao desenvolver o momento normativo, é preciso levar em conta que muitas variáveis se encontram fora do campo de ação do ator, atrevendo assim a necessidade de se vislumbrar cenários alternativos e de construir a viabilidade do projeto, o que será feito no momento estratégico. Ou seja, o momento normativo e o momento estratégico são inseparáveis. O PES parte do reconhecimento de que desenhar deterministicamente é pouco útil, sendo, portanto, necessário desenhar considerando as condições reais de incerteza que caracterizam o jogo social. Assim, ao desenvolver o momento normativo, é preciso levar em conta que muitas variáveis se encontram fora do campo de ação do ator, atrevendo assim a necessidade de vislumbrar cenários alternativos e de se construir a viabilidade do projeto, o que será feito no momento estratégico. Ou seja, o momento normativo e o momento estratégico são inseparáveis e temos incerteza nos dois momentos. E como vamos nos defender? O melhor modo de se defender contra a incerteza é a repetição constante do cálculo de planejamento. Ao voltarmos para o normativo, vamos perceber que as operações essenciais estão na ferramenta central do momento normativo. A operação é a aplicação de recursos ou insumos à produção de um resultado. Assim, uma operação vai refletir sempre uma ação entre recursos e produtos e resultado. A ausência de qualquer uma dessas partes descaracteriza uma operação. E antes de iniciar a implementação, é importante avaliar se as operações estão concebidas de modo coerente e se, de fato, tem a capacidade para levar à concretização dos objetivos do plano. As operações se efetivam através de ações que são, portanto, o desdobramento e o detalhamento das operações. A definição de operação e ações devem levar a uma conta sempre a viabilidade técnica, deve levar sempre em conta a viabilidade técnica e política delas, bem como guardar coerência entre os meios, fins e a imagem do futuro, que quer ser declarado. Vamos falar agora do momento estratégico, que é a instância de articulação
entre o deve ser, né, que é o desejo, e o pode ser. Uma vez selecionado e descrito o problema, explicadas as suas causas, definida a situação, objetivo e traçadas as operações, resta a seguinte pergunta: o que é possível fazer para viabilizar o plano? Na prática, o momento estratégico se confunde com o momento normativo, pois ao serem desenhadas, as operações e as ações já se leva em conta a viabilidade delas. Para uma melhor compreensão do momento estratégico, precisamos retomar a definição de 3 termos. Primeiro vai ser a tática. E o que é a tática, gente? É o uso de recursos escassos na produção de uma mudança situacional imediata. Estratégia, que é o uso de uma mudança situacional imediata, visando a situação objetivo do plano. Plano é a proposta de ação, procurando tornar o desejo uma realidade viável, utilizando táticas e estratégias. Embora seja inconcebível imaginar uma cartilha com receitas de estratégias, alguns princípios básicos podem ser definidos, que são os que eu vou listar agora para vocês. Primeiro, apreciação eficaz da situação. Verificar a formulação do problema, apreciando a situação desde a perspectiva de todos os atores relevantes. Segundo, adequação da relação, recursos e objetivos. Propor objetivos ao alcance da capacidade de criação de recursos, evitando aventuras desnecessárias. Terceiro, concentração e continuidade estratégica. Evitar a distração tática, concentrando-se no que é mais importante, o objetivo. Quarto, rodeio tático. Pensar com a cabeça e empurrar com o coração. Lembrando que não há limite entre a situação inicial e a situação objetivo. Por outro lado, não podemos confundir o tático com a negociação do doutrinário. Quinto, economia de recursos. Escolher a estratégia de menor esforço, consistente com o objetivo, fazendo uso racional dos recursos disponíveis para não abusar do poder e não ganhar oponentes desnecessariamente. Sexto, conhecimento e valoração do outro. Conhecer a realidade é, em grande parte, conhecer o outro e valorar seus recursos. O sétimo, valorização multitemporal e multidimensional de consequências. Valorizar as consequências da estratégia no tempo e nos distintos âmbitos do sistema social, por mais que os recursos sejam abundantes. Oitavo, encadeamento das estratégias. E o resultado final de uma estratégia é a situação da estratégia seguinte. Nono, evitar o pior é a primeira prioridade. Impedir que o imobilismo ou o que é empreendimento de uma estratégia leve a uma situação pior do que a atual. E o décimo e último é evitar as certezas e as predições. Pensar em várias possibilidades para reagir com velocidade diante das surpresas, preparando planos de contingência. 3 momentos são relevantes no momento estratégico: a análise de cenário, a análise dos outros atores e a análise de viabilidade do plano. Agora vamos falar da análise de cenários. Analisar cenários significa levantar com cuidado, dentro do prazo do plano, quais as principais condições. E essas condições podem ser cenários políticos, econômicos, sociais, sindicais, enfim, de tudo que está envolvido no plano, que é o que pode interferir na condução do projeto,
mesmo estando fora de controle do ator. Assim, a análise de cenário objetiva descortinar circunstâncias que podem impedir, alterar ou alavancar a ação planejada. O que é descortinar, gente? É colocar a amostra, é mostrar essas circunstâncias. O desenho de cenário é importante para a avaliação da vulnerabilidade do plano e para a elaboração de planos de contingência para suas situações de risco. Sua precisão depende fundamentalmente da qualidade das informações disponíveis. A análise de cenário é, de certa maneira, uma aposta nos acontecimentos futuros. Essa avaliação deve levar em conta o nível local, o nível regional e o nível nacional. Em linhas gerais, o cenário pode ser desenhado, como um possível cenário otimista, um cenário provável, um cenário pessimista e um cenário surpresa, que não é possível definir. E cabe observar que na maioria das chamadas surpresas são, na verdade, situações previsíveis, habitualmente desconsideradas em função de uma pequena probabilidade de ocorrerem. Então, essa listagem das surpresas permite uma reação mais ágil e veloz frente à sua ocorrência. Com o desenvolvimento do plano de contingências para elas, quando nos referimos aos atores sociais, percebemos que para agir não basta ter motivação, não basta ter intenção. E o que é intenção, gente? É a força de um ator que respalda suas motivações e sustenta suas intenções. Assim, a força de um ator é a sua capacidade de produção. É o que lhe permite realizar ações não necessariamente vitoriosas, em uma interação conflitante ou cooperativa. O poder de um ator, por sua vez, reside na posse de meios e características pessoais que lhe permitam uma capacidade de produção de eventos, ou seja, um ator tem o poder de possuir a capacidade de fazer as coisas acontecerem, identificando-se poder com a capacidade de produzir resultados intencionais. Os recursos de poder se transformam em forças a partir das motivações dos atores. Agora vamos falar do momento tático operacional. Os 3 primeiros momentos do PES, planejamento explicativo situacional, que é o momento explicativo, o momento normativo e o momento estratégico, correspondem a cálculos, simulações e desenhos que, em conjunto, analisam a situação existente e projetam uma nova situação. O momento tático operacional transforma todas essas análises em uma ação mais concreta. Alunos, até aqui foi explicado o problema, avaliadas as suas causas e consequências e traçados os objetivos. Elaborado o plano e analisado a viabilidade dele. É chegado então o momento de organizar a execução do plano. Definir quem faz o quê e em que instante e em que sequência, bem como estabelecer a agenda de avaliação de desempenho do plano. Organizar a execução do plano envolve necessariamente movimentos na dinâmica de poder de grupo. Aqui é importante considerar o sistema de gestão da organização e analisar até que ponto ele é capaz de sustentar o plano e executar as estratégias propostas. É necessário também reavaliar criticamente o processo interno de tomada de decisões e o sistema de informação e de suporte à direção.
O momento tático operacional deve ratificar a ruptura inerente ao planejamento estratégico situacional entre o conhecer e o agir, entre mãos e mente. Embora não seja possível estabelecer um modelo ideal de organização de um plano, esta exigirá superação de posturas centralizadoras e arbitrárias. Por outro lado, a indefinição quanto responsabilidade e prazos para as ações também deverá ser evitada, pois poderá comprometer o sucesso de todo o trabalho desenvolvido. As proposições do momento tático operacional compreendem, assim, uma programação antecipada e coletiva que defina coordenadores e responsáveis pelas diferentes ações, o prazo dessas ações e o processo de avaliação de desempenho de cada uma delas também. Resumindo, podemos afirmar que o andamento do plano depende das seguintes condições mínimas: definir o responsável e o apoio para cada operação, ter coordenação permanente do plano, garantir avaliações periódicas e assegurar agilidade no contingenciamento de situações que estejam fora do plano. Agora vamos falar do monitoramento do plano. É importante que cada grupo de trabalho, que no caso vai ser responsável, mas os apoiadores de cada operação, bem como também os responsáveis mais os coordenadores, formulem detalhadamente o plano de trabalho, definindo uma agenda para a execução das ações. Além disso, faz-se necessário a avaliação periódica do plano. É importante lembrar que o planejamento estratégico situacional é um processo contínuo. Não há um sistema definido para avaliações de plano. Entretanto, gente, os seguintes elementos devem estar sempre presentes quando a gente for avaliar. Primeiro, definir um cronograma de avaliação, periodicidade e determinar a data da primeira avaliação. Definir responsabilidades. Tem que se ter um organograma, decidir quem cobra de quem. Definir procedimentos definir procedimentos para avaliação, que pode ser um relatório verbal ou um relatório escrito de atividades. Definir também como medir os resultados. Aí essas definições podem ser tanto quantitativas como qualitativas, que vai corresponder à avaliação da eficiência do plano e da eficácia. E também estabelecer um limite para revisão e adequação do plano. Como já destacamos, o plano precisa incluir a previsão de dados chaves, que deverão ser considerados no momento de realizar as atividades de monitoramento e avaliação. Então, gente, agora qual é o papel dos indicadores no plano? Definir operacionalmente os objetivos, os meios e produtos, os resultados que são esperados. Proporcionar recursos concretos para um processo efetivo de monitoramento, de avaliação formativa e somativa. Sem indicadores sem esses indicadores, esse tipo de avaliação seria impossível. Verificar se os objetivos e etapas do projeto estão sendo alcançados. Conhecer o estado do projeto, se as metas intermediárias estão sendo realizadas. Identificar áreas que demandam correção, alimentar os responsáveis por construir a legitimidade do plano ou projeto. Gente, e o que caracteriza esses indicadores apropriados? Como que a gente vai definir indicadores apropriados para o plano? Os indicadores devem ter sido construídos como parte do plano. É preciso separar indicadores de produtos e indicadores de resultado. É preciso também separar os indicadores relacionados aos objetivos,
e também os indicadores relacionados aos meios e às etapas intermediárias. Gente, quais são os passos para formular esses indicadores? Eu vou descrever aqui agora alguns para vocês. Partir primeiro de um objetivo, né, específico. Por exemplo, pequenos agricultores melhoram o rendimento da lavoura. Aí o que a gente vai analisar? A quantidade, né, de pequenos agricultores que aumentam o rendimento de arroz em uma certa porcentagem. Quando a gente vai analisar a qualidade, a gente vai ver a quantidade de pequenos agricultores que aumentam o rendimento de arroz em uma certa porcentagem, preservando a mesma qualidade de grão da colheita, né, e do mesmo ano. Tempo, como que a gente vai analisar o tempo? Pequenos, né, agricultores aumentam o rendimento de arroz em uma certa porcentagem entre, por exemplo, outubro do ano 1 e outubro do ano 3. E isso aí, gente, a gente vai sempre considerar a mesma base de análise, viu? Ou seja, é preciso especificar em termos de quantidade, especificar em termos de qualidade e especificar em termos de tempo. Identificar para quem e onde estabelecer metas, né, intermediárias, que no exemplo, né, que a gente viu que pode ser temporal, pode ser relacionado a momentos de colheita, pode ser partindo do momento inicial. Então, a análise desses indicadores, ela pode ser feita por cada projeto que se for analisado, por cada plano, enfim. Resumindo, podemos afirmar que o andamento do plano depende das seguintes condições mínimas: definir o responsável e os apoios para cada, né, operação, ter coordenação permanente do plano, garantir avaliações periódicas e assegurar agilidade no contingenciamento de ações. Nessa aula, foram feitas as apresentações e o detalhamento da operacionalização do método PES, né? Planejamento Estratégico Situacional, enfatizando sempre a conexão e a interconexão entre seus momentos. Foi feito também um detalhamento, né, de cada um dos momentos, relatando tanto o como fazer quanto os princípios e os aspectos teóricos conceituais que orientam esse fazer. E com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham absorvido, gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco, né, do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar do fórum, postar suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula.